Olá, o Justiça em Questão de hoje fala sobre o fim de relacionamentos. Saiba quando a quebra da promessa de casamento pode gerar indenização. Entenda também quando o abandono do lar pode ser motivo para a perda do imóvel comprado durante o casamento. Qualidade no atendimento. TJ Mineiro capacita 200 conciliadores para atender os cidadãos que buscam a resolução de conflitos. Vender bebida alcoólica para crianças e adolescentes é crime. Porém, uma pesquisa revela que jovens começam a beber cada vez mais cedo. O JQ apresenta ainda decisões judiciais de destaque no estado, viaja pelas comarcas mineiras e explica termos jurídicos para você entender melhor seus direitos e deveres. Fique com a gente, nossa edição começa agora. Mais do que apenas solucionar processos judiciais, a conciliação promove o diálogo e a paz social. Em Belo Horizonte, cerca de 200 pessoas se capacitaram para atuar como conciliadores. O Juizado Especial Cível de Belo Horizonte segue a Lei 9.099, promovendo a autocomposição. Ao redor das mesas, as partes tentam conciliar questões bancárias, disputas entre vizinhos, reclamações contra empresas de telefonia, acidentes de trânsito. O resultado? Números expressivos de atendimento. Nesses 5 primeiros meses do ano, nós fizemos aqui 37.394 audiências de conciliação em todo o sistema. Só aqui nesse juizado que congrega as unidades cíveis, praticamente todas de Belo Horizonte, foram 25.100, o que dá uma média de cerca de 5.100 audiências por mês feitas aqui. Para chegar a esses números é preciso uma equipe bem treinada. O TJMG preparou mais de 200 voluntários. Os conciliadores precisam passar por uma fase de capacitação e treinamento para realizar audiências, visando solucionar os conflitos que chegam aos juizados especiais. É um treinamento dividido em etapas, né? Nós temos uma parte teórica e uma parte prática. A parte teórica ela é fornecida através de EAD, né? Educação à distância. E nós temos a parte prática que é dada pelos nossos multiplicadores, né, concurso do CNJ, que estão já, né, inseridos no sistema, e juízes que também têm essa formação e, portanto, estão capacitados a multiplicar, né, essas técnicas. Senita passou pelo curso e viu que não se trata apenas de solucionar conflitos. É absorver aprendizado que pode ser útil em várias situações da vida. Eu, inclusive, fiz questão de, no último dia de curso, externar isso para o grupo. Eu, como pequena empresária, eu sou contadora e eu estava vivendo uma situação de conflito entre o meu escritório e uma cliente, que além de cliente é família. Então a correlação fica um pouco mais difícil, porque entram os sentimentos, que é aquilo que eu falava agora há pouco, não é só a reparação material, a reparação moral, ela faz parte do processo de conciliação. Para atingir essa meta, os conciliadores não apenas atendem, também acolhem as partes. É uma preocupação nossa, não é? É de se colocar no lugar do outro, de oferecer ao cidadão o tratamento que nós gostaríamos de receber. E não resta dúvida, o cidadão ganha com isso em diversos aspectos. Costuma-se dizer, e a gente observa isso em várias práticas que nós estamos acompanhando, não só aqui no Brasil como no estrangeiro, que a paz social realmente se atinge na medida em que há uma autocomposição. A decisão que parte do magistrado, ela muitas vezes resolve uma demanda, resolve uma ação, mas muitas vezes não pacifica os ânimos. Portanto, o método autocompositivo é de busca dessa efetiva autocomposição, essa busca dessa pacificação. Um método que, assim como os conciliadores, veio para somar. É um norteador porque o eu, ele fica de lado e passa a ser nós, e passa a serem eles, e passa o agregar desses valores, ele é muito positivo. Eu entro aqui de uma forma e sempre saio de outra. Nem sempre é fácil entender a linguagem jurídica, não é mesmo? Para facilitar a compreensão desses termos e expressões complicadas, o Justiça em Questão conta com um glossário jurídico. Nesta edição, o quadro ABC do Judiciário explica o que é o Diário Oficial. Não sei.
Pois é, eu sei que é um jornal, né, tem uma publicação, eu sei que é oficial, não sei se é do governo, dos tribunais. O jornal, né, o órgão que divulga as decisões do Tribunal de Justiça, as nomeações, alguma coisa referente à área, alguma norma, alguma nomeação, alguma coisa nesse sentido. Os municípios, os estados e a União têm um jornal oficial. É uma forma de tornar públicas as ações, decisões e resoluções de um órgão ou qualquer outro assunto de interesse da sociedade, para que eles tenham efeitos legais. No Poder Judiciário Mineiro, esse veículo se chama DJE, Diário do Judiciário Eletrônico, e divulga atos oficiais, judiciais e administrativos. Desde 2008, as publicações são acessadas no formato eletrônico e têm validade legal somente na versão em PDF, certificada digitalmente. Elas podem ser impressas diretamente do site do TJMG. Quem abandona a família pode perder o direito ao imóvel comprado durante o casamento. No próximo bloco, o Justiça em Questão fala sobre o uso capião familiar. E mais, pedir separação antes do casamento pode gerar indenização. Ficou curioso para entender como funcionam esses procedimentos? Então fique com a gente, voltamos em instantes. Estamos de volta com o Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Preparar um casamento não é tarefa fácil e envolve muito planejamento. Mas e se o relacionamento chega ao fim às vésperas da celebração? Em alguns casos, quem quebra a promessa de casamento pode ser responsabilizado judicialmente. Veja. Imagine uma pessoa à espera do grande dia do casamento e, de repente, tudo cai por terra. Muito difícil, né? Porque a pessoa está sendo iludida, digamos assim. O casamento no Brasil é uma coisa muito planejada, muito esperada. As pessoas planejam isso durante muito tempo e também tem a questão do investimento, né? Elas juntam dinheiro mesmo, é a realização de um sonho. Por ainda carregar esse forte significado cultural e demandar dedicação de tempo e investimento financeiro, a quebra da promessa de casamento pode provocar um dano material. Geralmente a mulher já começa a fazer enxovais, a ter gasto para o casamento e coisas próprias só do casamento e utilizado com aquele namorado. Então, se amanhã ou depois ele não sustenta essa promessa, ela vai ter danos materiais. O motorista Aurélio de Luca conhece de perto um caso em que até um imóvel foi discutido na ação judicial. O tempo perdido de vida, né, namorando o cara, 15 anos, por exemplo, e aí ela requereu um apartamento e ele teve que pagar. Fez ela perder o tempo dela, né? E depois falou que não ia casar mais, não. Pelo tempo que ela perdeu namorando e noivando com ele. Mesmo considerando o compromisso afetivo algo muito sério, a estudante Maria Clara não é a favor de buscar reparação na justiça pela quebra da promessa de casamento. Eu reconstruiria minha vida normalmente mesmo, ficaria chateada, lógico, mas vida que segue, né? Mas há casos em que a pessoa não consegue prosseguir devido a um sofrimento profundo, que vai além de um mero aborrecimento. Nesse caso, pode ser caracterizado dano moral. Ou seja, está ofendendo a intimidade da pessoa, né? Ela está sendo prejudicada intimamente. Imagina, expondo, né? Porque já quando distribui convite, quando marca a festa, toda a sociedade já está sabendo do enlace matrimonial a vir dentro de pouco tempo. Aí lá pelas tantas rompe, sem mais nem menos, há um prejuízo moral para o cônjuge prejudicado. Direito de acabar um casamento tem a qualquer momento, eu acho. Mas assim, na última hora, né? Arrepender depois de entregar convites, depois de tudo pronto, isso não é justo. O JQ fala agora sobre outro tipo de abandono. Quem deixa o lar pode perder a sua parte do imóvel que foi comprado durante o casamento ou união estável. A repórter Silvana Monteiro conversou com um especialista sobre o uso capião familiar. Acompanhe. Leonardo Militão, explica pra gente o que é o uso capião familiar. O uso capião familiar é uma forma de aquisição da propriedade daquele cônjuge que foi abandonado por outro. Certo. E o que caracteriza aí nesse uso capião a figura do abandono de lar? O abandono do lar
é uma figura um tanto quanto controversa, porque a legislação prevê a necessidade de 1 ano de afastamento, tá? Mas esse afastamento tem que ter um ânimo de abandono. Se for um ânimo de proteção da integridade física, se for um ânimo de estar indo trabalhar, volta, fica mais um mês, depois sai, então uma intermitência desse suposto abandono não vai caracterizar o que a legislação chama do abandono de lar mesmo. Certo. E como esse cônjuge, né, que foi abandonado, pode fazer então a requisição do uso capião familiar? O uso capião familiar ele tem alguns outros requisitos, né? Não basta o abandono. O abandono ele tem que ter ocorrido há 2 anos, né? Então aí já é um prazo mais do que o simples abandono que a gente caracteriza. O imóvel tem que ter só até 250 metros quadrados. A pessoa que foi abandonada não pode ter outro imóvel, não pode ter já utilizado-se desse benefício e depois vendido o imóvel e tudo. E ele não necessariamente precisa agir para requerer. O uso capião é uma matéria de defesa. Então, na hora que o cônjuge que abandonou vier a reclamar uma partilha ou qualquer outro momento que ele venha discutir o patrimônio, ele vai poder alegar que usa o capião aquele imóvel por causa do abandono dentro do requisito legal. Obrigada. Divinópolis está localizada no coração do Centro-Oeste mineiro. A comarca é formada apenas por essa cidade, conhecida por ser o polo da moda em Minas Gerais. Divinópolis, a cidade do divino. O nome é uma homenagem à primeira capela instalada em Divinópolis, a Catedral do Divino Espírito Santo. O município centenário é um dos mais populosos do estado. São mais de 230 mil habitantes, segundo o IBGE. Grande parte desses moradores trabalha no setor que caracteriza Divinópolis, a confecção. 23 mil pessoas estão empregadas indiretamente no ramo. 600 empresas produzem tecidos de todos os tipos na cidade. A grande produção atrai pessoas de outras cidades para fazer compras na região, conhecida como Polo da Moda. Outra atividade importante na comarca é o trabalho desenvolvido pelo Poder Judiciário. Mais de 20 mil ações foram finalizadas e mais de 11 mil sentenças foram publicadas em 2016. A Justiça, por meio do Plano de Aceleração de Obras do TJMG, investiu na construção de um novo fórum para a comarca. O prédio, inaugurado em abril, tem estrutura moderna e acessível. O edifício vai trazer mais comodidade aos funcionários e melhor atendimento ao cidadão. A Justiça Mineira também investe em iniciativas pacificadoras na comarca. Uma delas é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, implementado em 2016. O Sejusc promove a conciliação, uma forma alternativa de solucionar conflitos em que as próprias pessoas envolvidas podem chegar a um acordo. A conciliação pode ocorrer antes ou depois do ajuizamento de uma ação. O Poder Judiciário participa mediando as conversas e validando as decisões. É a partir de iniciativas como essa, implementada em Divinópolis, que as pessoas são atendidas de forma mais rápida e eficiente. Daqui a pouco a gente fala sobre a criminalização e a fiscalização da venda de bebidas alcoólicas para adolescentes. O Justiça em Questão volta já. Você está assistindo Justiça em Questão. Você já deve ter ouvido falar que é importante guardar os comprovantes de pagamentos para evitar eventuais dores de cabeça. E aí fica a dúvida, por quanto tempo esses documentos devem ser mantidos? Confira na reportagem como você pode se organizar. Está na lei. As empresas públicas ou privadas são obrigadas a fornecer uma declaração anual de quitação de débitos. O documento comprova que não há dívidas do consumidor, permitindo o descarte das contas dos meses anteriores. Então, se ele tem, a exemplo, 12 contas de água ao longo de 2016, a partir do momento que ele recebe a declaração dessa quitação, ele pode eliminar esses 12 documentos. A declaração pode vir num documento à parte ou escrita em algum lugar da fatura. Por isso, é importante verificar. Segundo o advogado, as prestadoras de serviço têm até maio do ano seguinte ao da prestação do serviço para emitir a declaração. Então, verifique as suas contas de janeiro até maio. Se não encontrar no corpo da fatura ou a declaração à parte, informando que há a plena quitação do ano de 2016,
esse consumidor deve entrar em contato direto com o fornecedor, prestador de serviço e solicitar essa declaração. A declaração é emitida gratuitamente e deve ser guardada pelo período de 5 anos. Para que, se porventura ele for cobrado, é através dessa comprovação que ele vai se liberar da cobrança. Não sendo possível essa comprovação, ele deve, através do Poder Judiciário, solicitar, via a inversão do ônus da prova, que a empresa comprove que ele não fez aquele pagamento. No caso de comprovantes emitidos em papéis que perdem a tinta com o tempo, como extratos bancários, a recomendação é guardar uma cópia e juntar com o comprovante de pagamento original. Fique agora com as sentenças que foram destaque no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É hora do giro de decisões. Morador de Formiga, no Centro-Oeste Mineiro, será indenizado pela Lencartur em R$ 3.040 por danos morais e materiais. O cliente comprou 2 ingressos para um show no site da empresa. 5 dias depois, ele se arrependeu e cancelou a compra, mas a Lencartur não devolveu o valor gasto. O juiz Rodrigo Rezende afirmou que o formiguense fez o cancelamento dentro do prazo legal e condenou a empresa a pagar a indenização. Em Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte, uma passageira que caiu após freada brusca de ônibus será indenizada pela Viação Novo Retiro. A passageira carregava o neto no colo e se machucou com a queda. A juíza Bárbara Nardi considerou que a empresa foi responsável pelo acidente e a condenou a pagar indenização de R$ 10.000 por danos morais. O TJMG absolveu uma feirante de pagar multa aplicada pela Prefeitura de Belo Horizonte. A artesã vendia cintos de couro na Feira de Arte da capital e recebia o auxílio de um ajudante no corte do cinto. A Prefeitura multou a feirante alegando que ela estaria vendendo produtos de terceiros por causa do trabalho do ajudante. Na análise do recurso, a 6ª Câmara Civil do Tribunal Mineiro considerou que a artesã não cometeu nenhum ato ilegal e declarou a nulidade da multa. Desde 2015, a venda de bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes é considerada crime. No entanto, a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, realizada pelo IBGE e divulgada recentemente, revelou o aumento do acesso precoce a bebidas alcoólicas. O consumo de bebida alcoólica tem ocorrido cada vez mais cedo, é o que revelou a pesquisa do IBGE. Mais da metade dos jovens ouvidos relataram já ter tomado ao menos uma dose de bebida alcoólica, proporção superior ao que foi registrado em 2012. Além disso, tanto em 2012 como em 2015, 1 em cada 5 jovens já tiveram pelo menos um episódio de embriaguez. Uma realidade que pode influenciar negativamente na formação do adulto e provocar muitos problemas de saúde, como explica este psicólogo. O que é a adolescência? A adolescência é uma das etapas do desenvolvimento humano. E o álcool aí, a gente entende que é uma substância que inclusive vai comprometer, de uma maneira muito séria aí, esse desenvolvimento, porque uma vez que ele atua, ele afeta diretamente o sistema nervoso central do sujeito. Então, hoje, o álcool é considerado a substância que mais mata, junto com o tabaco, são as 2 substâncias que mais matam hoje no Brasil e que mais onera o sistema público de saúde. Permitir o acesso de pessoas menores de 18 anos à bebida alcoólica é considerado crime. A lei prevê pena de 2 a 4 anos de detenção, multa de R$ 3.000 a R$ 10.000 pelo descumprimento da determinação e medida administrativa de interdição do estabelecimento. Quem fiscaliza os ambientes são os comissários voluntários da Vara da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então o comissário chega, geralmente eles saem em equipes de 10 a 15 comissários. Então eles chegam no estabelecimento, se tem uma pessoa que parece ser menor, então ele vai lá, solicita o documento de identidade e constatando que é menor, então aí ele vai fazer o auto de infração em nome do estabelecimento. Em 2016, foram quase 5.000 fiscalizações, com 790 adolescentes encaminhados à vara civil. Em 2017, em um período bem menor, apenas até maio, foram quase 17.000 fiscalizações com mais de 500 adolescentes flagrados. Nos bares, a equipe de comissários aguarda a chegada dos pais ao estabelecimento, mas em festas e grandes eventos, o procedimento é diferente. Durante as fiscalizações em grandes eventos, os adolescentes que são flagrados consumindo bebida alcoólica
são recolhidos e trazidos aqui para a Vara Cível da Infância e da Juventude. Eles são entregues aos pais após a assinatura de um termo de responsabilidade. Quando são chamados para buscar os adolescentes e assinar o termo de responsabilidade, a maioria dos pais tem uma reação de surpresa. Os pais chegam, assustam quando a gente fala que o filho estava naquele local ingerindo bebida alcoólica e tudo. Não só eu, né, como todos os comissários que trabalham na fiscalização, então a gente sempre faz reunião e tudo e a gente comenta isso. O que a gente avalia é que os pais estão perdendo o controle sobre os filhos, né? Os filhos às vezes falam que vão para casa de um colega, ou vão estudar, ou vão fazer alguma coisa e vão para outros locais. E os pais não têm conhecimento disso. Essa responsabilização dos pais é uma exigência do Estatuto da Criança e do Adolescente e tem o intuito de provocar um diálogo necessário entre os envolvidos. É importante que haja esse diálogo, o afeto, o estabelecimento de limites aí para que esse adolescente possa procurar esses pais aí. Mais uma vez, é importante que os pais estejam ao lado, dando apoio para esse adolescente. O Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça. Clique na aba Comunicação e depois em Justiça em Questão. Ou veja as edições pelo canal do JQ no YouTube. Comente, proponha temas, participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.